Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e esse vídeo vai ser sobre patrística. A patrística é um período que vai desde o século I, dos primeiros séculos, até o início da Idade Média, onde foi sedimentada mesmo a doutrina cristã. O século I é chamado de século dos padres apostólicos, porque esses pregadores de algum modo tinham tido contato com os apóstolos. Quando ainda não havia assim grandes dilemas filosóficos a serem respondidos pela doutrina cristã. O século II já é chamado período dos padres apologistas, porque é o período em que os padres cristãos começavam a ter que defender o cristianismo, a doutrina cristã dos hebreus, dos pagãos e dos gnósticos. Então a doutrina cristã começa a ser pensada ali de uma maneira mais coerente, mais sólida. No século III, que é o período dos chamados padres da igreja, é o período da patrística propriamente dito, né? O século III. Já tem uma organização eclesiástica maior e a doutrina filosófica cristã começa a ser elaborada com bastante influência aí do pensamento dos neoplatônicos, do pensamento platônico. Aí em 325 tem o Concílio de Nicéia, em 431 o Concílio de Éfeso, em 451 da Calcedônia, que sistematizam a filosofia cristã e formam um todo mais coerente, uma doutrina mais coerente. O cânon do Novo Testamento é só definido em 367, baseado nas cartas de Atanásio. São textos compilados, cartas endereçadas por Paulo às comunidades cristãs. E o Velho Testamento, depois de um longo debate, passou a ser interpretado como alegoria, o que implicou diversos tipos de narrativa dentro do texto bíblico, né? Tem textos que são alegorias, textos históricos e textos doutrinários, filosóficos. Então, o grande desafio teológico da época era responder à questão da Trindade, a questão da reencarnação, que era muito comum nas religiões da época, nas religiões pagãs. Outra questão é a relação entre liberdade e graça, né? Até que ponto os seres humanos são de fato livres ou eles estão determinados pela providência divina, pela graça divina, e como se dá também a relação entre razão e fé, até onde a razão pode conhecer e compreender a divindade, a realidade, o mundo, e até que ponto a razão precisa do complemento da fé. Então essas eram 4 questões aí que estavam sempre no debate nesse período da patrística, e aos poucos foram sendo consolidadas numa doutrina cristã. Sobre a questão da Trindade, a Trindade acaba defendendo que é um único ser, né, que se manifesta de 3 maneiras diferentes. Um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos é pensar em H2O, né? H2O no estado sólido, H2O no estado líquido e H2O no estado gasoso. Também vou mostrar um GIF que eu acho que está bem a ideia de trindade. É bom ter uma ajuda visual para a gente compreender esse conceito. A questão da encarnação acaba sendo uma negativa da ideia de reencarnação, né? A encarnação de Cristo é uma só, ela se dá uma única vez, assim como a nossa encarnação é uma ideia doutrinária do cristianismo. Nós encarnamos uma única vez. A relação entre liberdade e graça vai ser uma relação, na visão católica, que vai ser uma relação de compatibilidade, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu continuo tendo autonomia e para ter a salvação da alma, eu preciso do complemento da graça, que vai se manifestar no indivíduo através da fé. Vai haver uma diferença aí no que diz respeito à reforma protestante. E aí, quando lá na frente a gente apresentar um vídeo de Lutero, eu vou retomar esse assunto. Por fim, a relação entre razão e fé. Compreende-se a razão como complementar à fé e não como em conflito com a fé. Também vou mostrar no próximo vídeo como é que se dá essa questão da relação entre razão e fé. São conhecimentos complementares. Aí eu remeto vocês a verem o vídeo sobre verdade,
como a verdade da razão, a verdade da coerência, a verdade da correspondência não seria incompatível com a verdade da revelação. Então, a relação entre razão e fé não é de conflito, mas de complementariedade. Esse é um vídeo sobre patrística, na série de Santo Agostinho, e apresenta algumas questões, alguns debates doutrinários cristãos. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.